Muito boa noite, estamos ao vivo em mais um episódio do podcast E Fora dos Stories. Meu nome é Bliss Balize e hoje eu estou com uma convidada mais do que especial, a nossa querida Mábia Fernandes, primeira-dama de Tanque Novo, secretária de Finanças do município e mulher. Esse episódio é para comemorar o mês da mulher e eu trouxe essa potência aqui para falar com a gente hoje, ela que é inteligentíssima e muito querida. Boa noite, Mábia. Boa noite. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada. É uma felicidade ter você aqui. Eu estou extremamente feliz também, me sinto lisonjeada por diversos motivos, né? O primeiro motivo por estar aqui em Riacho, é sempre uma felicidade estar aqui, que é a minha terra natal. O segundo por ter sido convidada para estar aqui justamente no mês da mulher, né? No mês de referência à mulher. E o terceiro por estar sendo entrevistada por você, que você sabe que eu tenho um encantamento, né? Sou sua fã por toda a sua história, pela virada de chave profissional que você teve. Então, você sabe disso que eu já lhe confidenciei, que né, é uma honra imensurável estar aqui hoje com você. Ah, gente, arrepiei, amei. Tá vendo? Tá vendo vocês aí? Todos aqui. Gente, vou falar de minha equipe que está aqui em nossos estúdios. Robson na produção ali, fazendo toda a parte de transmissão do YouTube. Raíssa, nossa produtora da Bliss Baliza. E minha videomaker, Yarla, que está aqui conosco fazendo tudo isso acontecer. Mas além de quem está aqui, nós temos também patrocinadores desse episódio. São pessoas que confiam em nosso trabalho, que acreditam em nossa terra. Sabe, Mabi, está com a gente já há algum tempo e eu quero agradecer a cada um de vocês. Para começar, Açaí Delícias da Lu, o melhor de Riacho de Santana. Lu, muito obrigada. Delícias Bolo, que trabalha com bolos artesanais e confeitados. Tem também a Delivery Flor de Mandacaru, com lanches e combos. Dr. Heraldo Ítalo, fisioterapeuta músculo-esquelético. Dr. Ítalo Ferreira, médico da dor. Drica Modas, sua melhor opção no mundo da moda. Inclusive está me vestindo hoje em todos os episódios. Fabrício das Verduras, frutas e verduras fresquinhas no atacado e no varejo. Tem também o Instituto de Educação Eujácio Ribeiro de Carvalho, a Escola do Futuro, o Labioclin, Laboratório de Análises Clínicas, Lanchonete Frutos da Terra, Lanchonete da Terra desde 1993, Mayra Ouro, joias que contam as suas histórias, a Riachonete, pioneira, parceira, presente de verdade, Dr. Rony Amaral, advogado, o super líder Utilidade, sempre presente no seu lar, e o N-Lash Design, realçando sua beleza através do olhar. E agora sim, vamos então começar essa entrevista tão aguardada por todos nós, muita gente online. Aqui, ó, gente, quem estiver aqui online, estiver ao vivo com a gente, ainda não se inscreveu, a hora é agora, viu? Se inscreve, ativa o sininho, né? Assim que fala, ativa o sininho. Isso, meu sonho é falar isso, eu adoro falar. Geração nova é. E a gente está no YouTube. A gente até soltou dancinha, não foi, Mara? Foi. Você gostou, né? Porque é da nossa época a música. O que você achou? Exatamente, né? A gente procurou uma música que era mais assim, né, amiga da nossa... Na época do Ginão. Da nossa época. Então, mas vamos lá, vamos falar sobre a mulher nesse ambiente de política. Mas antes de falar de cargos, eu quero saber quem é Mábia, de fato, fora dos stories. Então, Mábia, né, fora das responsabilidades aí profissionais, vamos dizer assim, eu acho que eu me configuro muito, quando eu volto meu olhar para mim fora da área profissional, eu me encontro muito na maternidade, cuidando da família, que eu acho que é o que a grande maioria de nós mulheres, né, temos como função e que é uma função extremamente importante. Então, a minha, né, principalmente por ter 3 filhos, né, eu tenho 3 filhos com idades completamente diferentes, que me demandam demais, então eu tenho, né, uma adolescente com 14, uma pré-adolescente com 9 e uma criança, né, com 4 anos de idade. Então, são demandas muito diferentes, né? Então, eu me dou muito para a maternidade. É algo que sempre foi meu sonho, desde menina, né, maternar. Então, fora dos stories, fora da minha vida profissional, eu acho que é aquilo que eu mais faço, né? É aquilo que mais sobressai em mim. É a família, o cuidado com a família, com os meus filhos, né, com a minha casa, com o meu marido. Eu acho que é isso, mais ou menos isso, assim, que eu sou fora dos stories. E como é que você equilibra, Mábia? Porque a gente sabe que essa jornada tripla, no seu caso, um pouco mais avançado, porque além do maternar, você tem que cuidar de uma cidade, você ajuda seu marido a cuidar de uma cidade Sim. inteira. Como é que você... Traz pra gente essa receita, porque eu acho que é a pergunta da maioria das mulheres. A gente tenta fazer isso e, na verdade, no meu caso, por exemplo, como é que você dá conta? Eu não dou. Todo dia fica faltando um treino. Eu ia responder isso. Me conta. Né?
Dar conta a gente nunca dá, né? No Dia das Mulheres você fez um post, inclusive, que ainda ficou assim, sabe? Ele martelando, né? Eu fiquei refletindo sobre ele, que era justamente sobre isso. Porque nós, mulheres, a gente tem um problema muito grande com o perfeccionismo. Em tentar dar conta de tudo e dar da melhor maneira possível. E a gente não dá porque nós hoje somos multifunções, a gente agrega muita coisa. Nosso dia, se tivesse 72 horas dentro de um dia, a gente não daria conta de fazer tudo que nos cabe, tudo que é referência para a gente, né? Que é referenciado para a gente fazer ali no dia a dia. Mas para que eu tenha uma saúde mental, vamos dizer assim, né? Para que eu consiga ficar um pouco mais tranquila, eu tenho trabalhado muito no meu lado espiritual, né? Me aproximado muito mais de Deus e tentado organizar muito meu tempo, entendendo que todas as funções que eu executo hoje é propósito de vida, né? É missão que a gente vem fazer aqui. E quando você entende isso, eu acho que as coisas ficam mais leves. Então, cuidar muito dessa parte espiritual, hoje eu acordo todos os dias, faço meu devocional, entrego meu dia ali nas mãos de Deus, faço sempre uma oração e peço para Ele me nortear durante o dia, tem me aliviado muito e tornado minha caminhada, acho que um pouco mais leve. E fora isso também o autocuidado, eu acho que me ajuda muito, essa coisa de cuidar da saúde, de tentar, né, ter uma atividade física constante, de tomar meus 3 litros d'água todos os dias, comer meu wheyzinho. Não dividir com ninguém quando a gente pede. Exatamente. Não vou oferecer não, porque é pesado. Não foi sempre assim, mas ultimamente isso daí tem me feito muito bem. Eu acho que tem me ajudado muito, porque de fato no final do dia a gente fica, né, extravasa, assim, todas as demandas que a gente tem, porque são muitas mesmo, de fato. Mas não é todo dia que eu fico bem, não. Tem dia que eu surto, que eu choro, que eu grito, né? Que eu não acho que eu não vou dar conta e durmo, rezo como um doce. No outro dia tô ótimo. Né? Porque é isso daí que foi nos destinado, e a gente entendendo isso como propósito de vida, eu acho que fica mais fácil. Eu não sei, não, tô ficando mais deprimida, porque ó, você já me contou aí que faz devocional, atividade física, toma 3 litros de água, come whey, tem 3 filhos, cuida de uma cidade. Como assim? Não tem lógica? Que hora começa esse dia? Minha filha é 5h30, todos os dias, né? A gente acorda 5h30. E vai até... Tem 3 lancheiras, né? Que hoje vou arrumar para me levar para a escola. Porque você também quis pedir música no Fantástico, né? Exatamente. Então tá bom. Vamos tentar. Eu fabriquei em larga escala, né? Então tá né? ótimo. Mas compensou as coisas mais lindas do mundo. É a alegria da gente, né? Filhos são bênçãos. Mas realmente é um desafio, né? Desafio. Cuidar de tanto e cuidar da gente. Você tá maravilhosa, dá pra ver que você se cuida obrigada. muito bem. Isso é ótimo e é inspirador também. Deixa eu te falar, hoje você está como secretária de Finanças. Sim. Né? Mas a sua formação, assim como eu, mudou, não foi bem isso. Como é que foi essa história? Minha formação, né? Eu sou enfermeira. Me formei pela Universidade Católica de Salvador desde 2008 e assim atuei, né? O tempo todo como enfermeira. Desde que eu me formei, nunca fiquei sem trabalhar, o tempo todo eu atuei. Sou concursada pelo... Trabalhou aqui em Riacho também, Trabalhei não foi? aqui em Riacho, trabalhei em Tanque Novo, trabalhei em Riacho e Guanambi, Lapa. Eu sou concursada ainda pelo Estado, né? Pela CESAB. Hoje eu sou cedida para o município de Tanque Novo. E nunca na minha vida eu imaginei trabalhar na área de finanças ou ser secretária de finanças, né? Nem do município Tanque Novo, nem de município nenhum. Foi algo que meio que caiu de paraquedas, assim, no meu colo. Eu sempre me imaginei antes, né? Logo quando o Ricardo ingressou na gestão pública, eu me imaginava ajudando ele como coadjuvante, né? Mesmo assim, eu tinha muito receio, porque eu não queria me envolver muito, né, inicialmente no governo. É impressionante assim como Deus age e como as coisas acontecem de forma tão inesperada na vida da gente. E eu mantinha um afastamento, né? Quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe que eu não queria me envolver. De início eu falando que sabe que eu não ia participar de nada. Só que logo quando o Ricardo ganhou e que eu me mudei para Tanque Novo, é algo que é muito meu, então eu não conseguia, né? Eu ainda estava atuando em Guanambi como enfermeira, plantonista. E as reuniões começaram a ser feitas para organizar a parte estrutural da cidade, né? A parte toda organizacional, de direcionamento de cargos, de funções. E se estivesse na cozinha de lá de casa discutindo, se eu estivesse ali lavando a louça, eu acho que isso não vai dar. Eu acho que eu poderia fazer assim, né? Eu acho que pode. E eu fui me envolvendo, né? Eu fui me envolvendo de tal forma. E é muito Deus mesmo que eu assim, não vou falar nada hoje, porque eu não conseguia, né? O negócio saltava ali, porque é muito do meu perfil. E aí eu fui me envolvendo e eu dava opinião em tudo. No que me pediam, no que me pediam também, eu ia me envolvendo e falando, né?
E eu sabia, dentro assim, do meu íntimo, que eu tinha o que agregar também, né? Diante de toda a minha história na gestão pública, eu trabalhei muito tempo na gestão pública, eu tinha muito conhecimento a respeito da gestão da saúde, né? E também eu sempre gostei muito de gente, de conversar, de fazer uma escuta qualificada. Então eu acho que isso daí me trouxe com uma bagagem muito grande para estar ali naquele momento ajudando. Quando eu comecei a participar, algumas pessoas que estavam envolvidas nesse processo aí de organização das funções, da estrutura ali da cidade, conversou ali com o Ricardo, né, e viram em mim esse potencial que eu não sabia que existia, né, de estar à frente da Secretaria de Finanças. Até então, isso já tinha assim 1 mês e meio mais ou menos, e até então estava agregando, Natália, que é a tesoureira de Tecnologia, estava agregando as 2 funções. E aí me convidaram, né, para estar, porque viram esse perfil e também para eu poder ajudar Ricardo na gestão do município, estando dentro da prefeitura. E de imediato eu achei assim um absurdo, né, que não tinha nada a ver, eu que sempre estive na saúde, então, na área de finanças, na área, né, da administração pública, mas eu fui muito incentivada e fui muito abraçada pela equipe, e aquilo ali me deu um certo conforto e um acalento ali de iniciar as ações, e de fato era um ambiente completamente novo, né? Quando você olhava todos aqueles recursos, todos aqueles nomes, né? Para você mexer com toda essa questão de banco, de direcionamento de recurso. Mas eu acho que não há nada que a gente não aprenda se a gente não colocar esforço, se a gente colocar foco, se a gente se direcionar para aquilo ali, se você quiser. De fato, eu queria muito ajudar o Ricardo, eu queria muito fazer uma gestão diferente, eu queria muito estar ali com ele para... Apesar de que eu tinha ainda um pé muito atrás, eu achava assim que aquilo não era possível, né? Você gerir, né? Fazer uma gestão de uma cidade da forma como a gente vislumbrava, eu acho que era algo meio distante. Mas a gente foi fazendo isso de forma muito devagar. A equipe toda era muito nova, então todo mundo tinha muito medo de fazer as coisas. Então tudo a gente consultava muito, tinha essa coisa de fazer o certo, de fazer o correto, de, sabe, de perguntar 1000 vezes aquilo que a gente ia fazer. Então a gente iniciou já fazendo todas essas coisas assim, sabe, do jeitinho corretinho. E aquilo dali me dava segurança. Eu falei assim, não, aqui, né? Quando a gente terminou o primeiro ano, né, eu consultava muito também a nossa assessoria contábil. Quando a gente terminou o primeiro ano, que eu vi os resultados, eu falei, gente, eu nasci para isso. Aquela pessoa que disse que não ia se meter em nada. Dá certo, a gente consegue, né? Então, aquilo dali me motivou bastante, me deu gás. Assim, no final do primeiro ano, eu estava extasiada com os resultados que a gente teve. E não foi uma coisa que foi por minha intervenção, era uma equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, então toda a equipe de finanças e toda a equipe que estava à frente ali com a gente conseguiu fazer um resultado muito bom, muito exitoso. E ali eu me descobri, aí estou até 6º ano. 6º ano? 6º ano à frente da Secretaria de Finanças e muito feliz, graças a Deus. E agora pronto, agora já vai outra faculdade, é finança, nem precisa. Muito já enveredada. vai dar consultoria e acabou, já foi. Não é pra tanto. Vai, com certeza. Mas deixa eu te falar, feliz, lá atrás você falou que não queria se meter em nada, tal, não se via nessa vida pública. Sim. Teve algum momento que, tipo assim, virou a chave, você falou assim, não tem jeito, eu vou ter que ir, ou não? Foi algo que realmente você foi se apaixonando, quando você viu, estava lá? Então, assim, eu sempre, né, como eu estou te falando, não queria me ver ali envolvida. Ricardo me respeitava muito esse meu posicionamento, inclusive durante a campanha. Eu pouco participei da primeira campanha dele, porque eu não queria me envolver mesmo. Eu tinha uma aversão, sabe? Eu queria um bloqueio, eu acho que era mais ou menos isso, assim, né, anteriormente. Mas como eu estou te falando, como eu tenho esse anseio muito de quando eu me envolvo em alguma coisa, em um processo, se você estiver aqui do meu lado conversando com alguém, né, sobre algum assunto, e eu posso estar aqui, que não fui chamada na conversa, e eu achar que eu posso falar alguma coisa para você que é benéfica, eu vou envolver, eu vou falar, sabe? Então, quando eu via as discussões ali, eu fui me envolvendo, na verdade, não foi nem assim um estalar de dedos que aconteceu, não. Eu fui sendo absorvida, né, pelas discussões, pela forma de gerir que eu via que era, né, diferente, que era algo que me agradava, então eu fui sendo absorvida aos poucos. Quando eu vi, eu estava completamente envolvida. Né? Quem me vê há 6 anos atrás e me vê hoje, eu sou uma Mábia completamente diferente, em todos os sentidos. Com uma vida pública. Com uma vida pública, né? Com um carisma absurdo. Um tanque novo te amando, né? Como referência. Graças a Deus. Eu sei disso porque a gente está lá, né, também. A gente tem essa devolutiva muito boa da população, né? Graças a Deus, né? Onde a gente vai, a gente recebe elogios. E acho que um termômetro maior que a gente
recebe, assim, sente que tem pessoas, por exemplo, da oposição que não votam na gente, que tem algum quesito, tipo, familiar com, né, com o grupo da oposição e que na campanha anterior, por exemplo, chegava pra gente e falava, olha, eu não voto em vocês, né, eu não posso porque, por determinados motivos, mas o trabalho que vocês estão realizando aqui é maravilhoso. Então, assim, acho que tem coisas que não há dinheiro no mundo que pague, que não há nada que, né, que encha mais os nossos corações do que isso. Então, a gente está sempre feliz. A gente, não estou dizendo que é só felicidade, que é só momentos bons e que é fácil fazer isso daqui que eu estou dizendo que a gente fez, né? É muito difícil, é muito complicado, tem que ter uma doação, uma energia, um planejamento, uma entrega gigante. Hoje, praticamente, a gente vive em função, né, disso, mas é recompensador também, né? A gente recebe uma devolutiva muito positiva de todo mundo, graças a Deus. E contra fatos não há argumentos, Não. né? Por isso que a oposição acaba também se rendendo, porque não tem como, né? Exato. Não tem... Graças. Se o Brasil se rendeu, porque você viralizou. Pois é. Me conte, menina. O Brasil se rendeu. Tem uma UBS lá que está aí em todos os sites, e aí, como é que foi isso? Então, essa UBS foi assim, uma grata surpresa, né, pra gente. A gente tem um padrão Thank You de obras que é muito daquele perfil, né, naqueles detalhes. O nosso hospital não viralizou, mas é perfeito nos detalhes, assim, no seu interior, né, com todas as nossas dependências climatizadas, as dependências são todas muito confortáveis. Então, nosso padrão de obras é muito daquele jeito. Então, assim, a gente não imaginou que a nossa UBS fosse viralizar, porque a gente está meio que, modéstia à parte, acostumado com aquele padrão de obra, né? Então, assim, o nosso secretário de saúde é muito zeloso, a secretária de educação do mesmo jeito, né? Que é onde tem mais obras aí que a gente costuma inaugurar. Mas ali, a gente entra mais, a minha pessoa, por exemplo, eu entro mais na parte de acabamento, que é no final da obra. Que é quando a gente entra para poder ver essas questões mais de fachada, de arborizar, de móveis planejados, de ver o que cabe, o que não cabe, porque isso daí tem que ter um olho feminino, né? Um olhar de fato. A mulher faz toda a diferença nessa hora. Não eu, no caso, mas porque eu vou te falar, lá em casa tá um vão, porque eu não sei que móvel eu boto. Mas então a gente tem esse cuidado de olhar assim, mais na finalização ali das unidades básicas, né? Mas a unidade básica em si, ela já tem uma estrutura muito boa. E quando vai para os detalhes, que é aquela fachada com as letras de ACM, aquela fachada toda espelhada, né, que nem parece uma UBS, parece mais uma casa de luxo. Né, e nas suas dependências também a gente tem um cuidado muito grande com os detalhes, com tudo. Então, assim, se a gente tem como oferecer uma cadeira acolchoada para o médico sentar e uma outra cadeira que é um pouco menos confortável, a gente sempre vai optar por aquela que é mais confortável. E é isso que faz a diferença, né? E é isso que fez com que todas as pessoas que ali adentrassem ficassem encantadas com a obra. E aí foi um vídeo, né? Que vocês e aí foi postaram. um vídeo que foi postado e que eu não sei nem explicar, né? Acho que vocês sabem explicar melhor que são dessa área da comunicação, do marketing. Mas é o diferencial. Como que aconteceu? E muita gente ainda, né, ligando pra gente, perguntando como vocês fizeram isso? E a gente não sabia. A gente dormiu e acordou com aquilo. Né? Quando eu olhei ali, que o pessoal do marketing mandou pra gente, falou assim, ó, já tem acho que 800 comentários. Eu falei, como assim? Né? E foi crescendo, e vários sites. E aí várias rádios entrando em contato com a gente para poder Ricardo dar uma entrevista para falar como que tinha feito aquilo. E a gente, assim, assustado, sabe? Porque viralizou de uma forma e ficou um período bem grande, assim, tipo uns 15 dias. Eu ainda vejo, de vez em quando ainda vejo. Exatamente. Na época eu vi muito. Agora eu ainda muita vejo. Muita gente, como, né, eu até comentei um pouco com você aqui antes, de profissionais entrando em contato com a gente, do Brasil inteiro, querendo trabalhar na unidade básica, assim, foi algo assustador, assim, pra gente, porque a gente não estava, de fato... De forma positiva. Positivíssima, né? Acostumado com nada desse tipo, né? Até então não tinha acontecido nada assim, mas foi, como eu tô falando, uma grata surpresa. A gente ficou muito feliz, graças a Deus, né? Ver o trabalho da gente reconhecido, ver tomar uma dimensão nacional, né? Regional, nacional, e todo mundo ligando e parabenizando, é bom demais. Quem ainda não sabe do que ela está falando, né? É só ir lá no perfil da Prefeitura de Tanque Novo, Exatamente. que vai ter esse vídeo, vocês vão visualizar. E além dele, tem outros perfis virais. Tem muitos. E aí vocês repostaram também, né? Repostamos. E viralizou num nível realmente absurdo. Fantástico, absurdo. Deixa eu só, a gente já está na primeira metade aqui do nosso podcast, já se passaram 20 minutos, você acredita? Não passa rápido, né? Não, vai ter que ficar 2 horas. Peraí, que tem uma fofoca aqui que eu vou compartilhar com vocês. E Ricardo, o quê? Comentou? Seu marido já viu a dança e comentou. O comentário foi como assim? Foi tranquilo, não foi?
Ele vai deixar ela voltar um dia, não vai? Essa música é da época dele também, não vai se importar. Enquanto as meninas olham ali os comentários, deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores que estão conosco, possibilitando essa conversa tão deliciosa aqui, todos esses episódios do podcast Fora dos Stories. Essa que é uma produção aqui de Riacho Santana, da nossa terrinha, que eu tenho muito orgulho em fazer parte e em promover. Mas junto comigo tem Açaí Delícias da Lu, que está confiando nessa ideia, tem Delícias Bolos, tem o Delivery Flor de Mandacaru, tem também o Dr. Heraldo Ítalo, o Dr. Ítalo Ferreira, a Drica Modas e Fabrício das Verduras. Gente, muito obrigada pelo apoio de vocês e continue conosco porque a gente está aperfeiçoando cada vez mais esse formato. Então, o comentário, quem quiser, vai lá no Instagram ver. Mas é uma carinha do tipo, tô de olho nisso aí. Ótimo, eu sou super bem. Ei, Mábia, mas deixa eu te perguntar. Vida pública, o ambiente da política é um ambiente difícil, né? Sim. E pra gente que é mulher, ainda maiores desafios. Você sentiu isso em algum momento? Sente isso? Tem essa dificuldade ou até hoje é algo que você não percebe? Não, até hoje eu nunca vivenciei nada assim. Você fala referente a preconceito, Preconceito, né? A ser interrompida na fala, enfim. Não. Graças a Deus, assim, até hoje eu nunca vivi. Respondi até uma entrevista no passado de uns alunos do 9º ano lá de Tanque Novo, referenciando essa questão também, sobre essa questão do preconceito, né, contra a mulher, né, ocupando cargos antes tão ocupados por homens. Mas eu nunca sofri, graças a Deus. Eu sempre tive, né, uma resposta muito positiva de todo mundo que trabalha comigo, né? Todo o meu secretariado ali, o meu secretariado que eu digo meus colegas, né? Secretários, às vezes eu me pego muito como se eu fosse a gestora, mas não sou. Mas todos os meus colegas são muito parceiros, né? Entendem muito o nosso perfil de gestão, a gente consegue manter uma relação muito saudável, sou extremamente respeitada, nunca tive, graças a Deus, nenhum episódio em que eu me sentisse diminuída ou, né, menosprezada ali só pelo fato de ser mulher. Mas sei que é uma realidade, né? Eu nunca vivi isso na pele, mas a gente vê isso daí o tempo todo e sabe que é uma realidade, sim. Na sua equipe, né, são muitas, quando eu vou lá, eu percebo que tem você, Natália, maravilhosa, né, que é uma equipe feminina. É uma equipe feminina. A grande maioria ali da equipe que está dentro do financeiro e da prefeitura é feminina. É feminina. Olha que bacana. E tem dado muito certo. A mulher está no poder. Está no poder, arrasou. E você difere no dia a dia o papel de secretária de finanças com o de primeira-dama? Porque agora você falou meu secretariado, aí vai mais para o papel de primeira-dama, né? Então, como é que faz? Eles meio que se fundem aí, né? Por eu estar ali dentro da prefeitura, eu sou muito referenciada como se fosse Ricardo, né? Ali em muitas demandas. E os papéis, eles meio que se perdem mesmo. Mas eu tento, né, conciliar. Então, tem dias ali que eu direciono muito para essa questão só de finanças, que são os dias mais pesados ali, que tem recurso, que a gente tem que fazer direcionamento de pagamento. Então, a gente tem uma responsabilidade muito pesada ali dentro, aí eu tento direcionar mais, mas assim, eles se fundem o tempo todo e celular o tempo todo, né? Recebo secretários, recebo a população em geral, diversas demandas que eles não conseguem resolver sozinhos ali das pastas, são referenciadas a mim. E por diversas vezes eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu não, né? Tenta resolver lá, mas eu também gosto de resolver. Eu vou só dar uma ajudinha. Às vezes eu falo assim, eu tô saturada, eu não consigo, eu não aguento mais, né? Estar em todas as secretarias, mas aí se me liga e fala, tá acontecendo isso tudo aqui, aí eu já ligo de novo, e aí consigo resolver, né? Se a gente for por esse caminho, por esse... Vou dar um pulinho aí, coisa rápida. Aí vou na saúde, vou na educação, na assistência, que são as pastas mais pesadas, a gente tá sempre ali de mãos dadas e tentando resolver as problemas, senão eu não durmo. Acordo 4 horas da manhã lembrando. Sério? Aí eu não consigo, então, ou eu ajudo ou eu morro, né? Então eu prefiro ajudar, resolver, porque... estar, né? Nem ajudar, estar junto com elas, resolver juntos, né? Tanto com todos os secretários, mas os que me referenciam mais é o de saúde, de educação e de assistência social. Você não precisa responder. Tá, você vai fazer uma expressão facial. Sim. Será que Mábia será a próxima candidata a prefeita de Tanque Novo?
Não sei. Se quiser dar esse furo aqui, você pode voltar quando você quiser. Então, aí, vamos lá, continuar aqui. Além de primeira-dama, você é esposa, porque você já falou de mãe, Já. de secretária, Sim. de primeira-dama, Sim. né? De fitness, de 3 litros de água e por aí vai. Sim. Você trabalha junto com seu marido. Sim. A convivência é diária. Sim. Me conte. Conte pra todo mundo. Como é que faz aí? A gente tem uma convivência muito amistosa, né? Eu tento, durante alguns períodos do dia, não referenciar nada do que é relacionado à prefeitura. É bem difícil, né? Se conseguir fazer isso. Mas no início, como eu tinha uma agonia muito grande ali na resolução de problemas, né? E na condução dos problemas também, eu levava muito. E eu percebia que isso não era algo saudável pra gente enquanto família. Então, se a gente está nas refeições, né, no tempo que a gente tem ali para estar em família, João demanda muito da gente ali pequenininho, de brincadeira, de estar com ele. João de 4 anos. É o de 4, de falar sobre os dinossauros, né, de pintar o Bob Goods, de estar ali. Então, eu acho que esse momento é um momento nosso, que é um momento de família. Então, a gente tenta muito. Só quando tem coisas assim, por exemplo, tem que resolver agora, tem que ser hoje, porque o prazo é hoje, tem que resolver hoje, aí agora a gente entra, né, no assunto. Mas fora isso, eu tento não falar, eu deixo o horário comercial mesmo, pra gente conseguir falar sobre esses assuntos, sabe? E você consegue? Eu tenho conseguido, eu não conseguia, mas eu fiz um exercício de que eu tenho conseguido bastante controlar isso daí e fazer esse filtro de quando a gente está em casa, a gente está em casa, a gente é Ricardo e Mábia e nossos 3 filhos, família. E quando a gente não está, né, no nosso horário comercial, ali mesmo que esteja dentro da prefeitura ou fora da prefeitura, a gente tenta trabalhar as Que bom, né? imensas demandas que a gente tem, mas tem dado muito certo, graças a Deus. Graças a Deus, que assim continue, né? A gente precisa disso. Momento difícil dessa caminhada. Tem uma história para contar pra gente? Difícil, não. Eu não tenho momentos... Ah, Maria, né? Que pessoa é essa que não tem momento difícil? Não é que eu não tenho um momento difícil que tenha me marcado, que eu tenha falado assim, uma crise, não. Não tenho, né? A gente tem muita ansiedade quando tem alguma coisa por acontecer, né? Quando tem uma obra por inaugurar, quando tem alguma coisa que a gente quer muito que aconteça bem feito. Então a gente fica ansioso, né? Às vezes essas coisas, a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma e não acontece, não no prazo que a gente espera, da forma que a gente quer, tá na expectativa de que alguma coisa muito boa aconteça e ela não acontece ali. Mas momento difícil para falar assim, nossa, isso daqui eu pensei em desistir, não. Não teve, né? Tem mais, graças a Deus, momentos bons, histórias boas. Coisas que, às vezes, quando eu tenho um dia estressante, eu falo assim, Jesus, isso aqui fez, né? Eu ressignifico tudo. Por exemplo, teve uma época em que a gente estava fazendo uns vídeos referentes à questão das escolas em tempo integral. E a gente tinha construído uma escola em tempo integral há pouco tempo e a gente queria saber mais ou menos o impacto que isso daí estava tendo numa comunidade um pouco mais esquecida, né? Mais periférica. E essa escola funcionava em tempo integral. A gente estava fazendo algumas entrevistas com mães e quando ela foi fazer a entrevista, ela falou... Eu vi a entrevista depois e quando eu vi, sabe, aquilo mexeu tanto comigo que quando ela foi dar o depoimento, os depoimentos eram completamente espontâneos, claro. E ela falou que o filho dela nunca tinha tido o peso adequado para a idade. E que depois que ele entrou, a escola em tempo integral oferece todas as refeições, café, lanche, almoço, lanche, tem umas, inclusive, que já vão com a jantinha ali, né, no final da tarde. Gente. Que depois que ele começou a estudar, que ele tinha conseguido, ele estava naquela faixa, né, que quem é mãe sabe, naquela faixa ali do cartão de vacina, de peso adequado, na faixinha verde. Aquilo dali, assim, sabe, mudou meu dia. Eu fiquei extremamente emocionada. Eu liguei para a secretária de Educação e falei, Ideia, vale a pena. Você está vendo que todo o nosso esforço vale a pena, que a gente tem que seguir, que esse é o caminho, que a gente, né, está fazendo a diferença na vida das pessoas, que você vê o seu trabalho, de fato, impactar a vida das pessoas, impactar aquela comunidade, né? Era uma escola que antes tinha grades, que ninguém queria ir, aí você constrói uma unidade belíssima, com conforto e dando dignidade para aquela população e você ressignifica o bairro, né? Todas as pessoas que estão ali e pessoas de outras comunidades, de bairros, inclusive, não periféricos, que querem estudar ali só porque a escola oferece agora uma estrutura completamente diferente. Então, quando a gente vê que não é só a construção de paredes, eu falo isso sempre, né? Que não é só a construção de paredes, é você mudar a vida das pessoas, é você impactar, é você fazer o seu papel de gestor, que é administrar o dinheiro público por determinado tempo, né? O dinheiro não é meu, não é de Ricardo, não é de ninguém que está ali. O dinheiro está ali para ser administrado por um período e a gente tem tempo para fazer isso. Então, se a gente consegue otimizar isso e fazer da melhor forma possível, a gente está cumprindo com o nosso papel. Mas você não percebe. Essa história é linda, mas a forma que você fala e o olho que você brilha, você nasceu para a vida pública, minha filha. Você nasceu.
Eu custo ainda acreditar, sabe? Não tem como a custar. entender isso, mas eu Depois sinto você muito vê, isso. depois você olha essa entrevista, você vai se ver. Aí você tá num lugar que Mas isso. eu fico muito realizada. E sabe? você entendeu o porquê de Isso, tudo, né? Você tem um sentido, um significado do que você está fazendo. Sim. Hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho. Nessa caminhada, como eu estou te falando, a gente vai vivendo e a gente vai se apropriando daquilo dali que, como eu estou te falando, hoje eu entendo que é missão, sabe? Que é propósito. Todas as vezes que a gente faz, algumas pessoas às vezes falam assim, mas alguns bicho de porco, né, que a gente fala assim. Espírito de porco. Espírito de porco. Fala assim, mas vocês estão fazendo aquilo que é a obrigação do gestor fazer. De fato é, né? Mas é muito difícil fazer, nem todo mundo faz. Então, E uma doação absurda de vida, porque não tem quando mais a gente privacidade. consegue fazer aquilo que é de nossa obrigação fazer e fazer bem, fazer da forma correta, eu acho que é motivo muito grande de a gente se orgulhar, né? De a gente entender que a gente está assim no caminho certo, cumprindo com a nossa missão, e é como eu estou te falando, a gente fica feliz demais. E tem um monte de coisa que tem vontade. Sim, e às vezes tem horas que eu estou lá em casa né? e projetos brotam assim na minha cabeça, sabe? E a parte burocrática trava. Tem Gigante. O sistema é gigante, né? é muita coisa para impedir com que você faça, né? É muito mais coisa, então assim, a forma como a gente trabalha lá não é algo, como eu estou te falando aqui, que é fácil de fazer não, de forma alguma, é algo muito difícil, que a gente vem pleiteando e desde o início, todo mundo caminhando com a mesma linha, com o mesmo olhar, fazendo tudo da mesma forma. Quando a gente percebe que as coisas estão saindo do trilho, a gente puxa de novo, analisa, sabe? Igual na nossa casa, quando a gente né, percebe isso com os nossos filhos, ou com a parte financeira. Tem mês que a gente enlouquece lá, né? Fala assim, não, esse mês não vai, não dá. Onde é que está errado? Né? O que extrapolou? Onde que saiu dos trilhos? E aí a gente vai lá. Né? Então a gente vai ter que trabalhar aqui 2, 3 meses, o que vai fazer. Ricardo é extremamente ativo nesse sentido também, sabe? Ele é de olhar a conta, ver o que está acontecendo, o que não está, onde que está o erro e organizar tudo e que a gente tem as nossas prioridades, né? Uma das nossas maiores prioridades, inclusive, é o pagamento de funcionário em dias. Então, isso daí, assim, eu me estresso, eu enlouqueço se eu não conseguir fazer isso. Natália até brinca comigo, né? Tesoureira direto. Fala assim, ela fica louca se ela perceber que esse dinheiro não dá. Natália tá indo, manda um beijinho pra ela. Pra pagar. Beijo, Nath. Que não dá para pagar, né? Porque... Graças a Deus nunca aconteceu isso, né? A gente mantém tanto a questão de funcionários em dia quanto de fornecedores com uma saúde financeira muito boa, graças a Deus. A gente conseguiu fazer essa organização, já estamos no 6º ano e fazemos isso assim, brilhantemente. É uma dos meus maiores orgulhos estando à frente da Secretaria de Finanças, porque é muito difícil de fazer. Se você for olhar todas as prefeituras da região, e você for olhar, você não vai ver isso, e não vai ver porque eles são incompetentes ou porque eles não querem, não, é porque é muito difícil. Você tem pouco dinheiro para fazer muita coisa, a saúde, ela é caríssima, né? Tem outras coisas também que acho que a grande maioria das pessoas não sabe, é que os recursos eles vêm muito direcionados. Então, você não pode pegar um dinheiro da saúde, gastar na assistência, da assistência na saúde ou na educação e vice-versa. Da educação você nem trisca, porque é uma verba federal que é muito direcionada. E, além disso, mesmo estando dentro de cada pasta, tem direcionamentos dentro da pasta. Por exemplo, na educação, o dinheiro que vem do Fundeb, você não pode pagar merenda. Existe um recurso que vem para merenda que é muito pouco, que não dá, que você tem que dar uma contrapartida municipal. O dinheiro que vem para as unidades básicas de saúde, você só pode gastar com as unidades básicas de saúde. Você não pode pegar e gastar no hospital. Então, é um controle tão rigoroso que a gente tem que fazer. E se você pagar errado, você tem que devolver. Você corre o risco de responder um processo administrativo ou alguma coisa, né, judicial. Então, é tudo muito bem arquitetado para que dê certo. E aí, a gente tem uma organização lá que é, né, muito rigorosa nesse sentido, tanto a gente, quanto o pessoal da licitação, quanto o pessoal da contabilidade. Então, quando percebe-se que nós somos seres humanos, quando tem alguma falha, algum erro, alguma coisa, a gente tenta corrigir ali de imediato, para que a gente não tenha falhas. E como eu estou falando, quando a gente percebe também que os trilhos estão ali, né, saindo da linha ali, a gente também puxa para a gente conseguir fazer essa organização. Então, não é uma organização que foi feita da noite para o dia, não é algo que foi feito assim no estalar de dedos. Foi algo que a gente foi tateando, caminhando, com muita boa vontade para fazer. Deu certo e a gente quis manter, né? A gente quis manter, não, a gente se esforça muito para manter. Então, hoje a nossa prioridade é essa e a gente não deixa que isso não aconteça. Todos os meses vai acontecer. As outras coisas é que a gente vai replanejar, né? Mas a questão de pagamento de funcionários é primordial para a gente. Só tá um cheque no dia. Eu percebo também com sua fala que você tem muita propriedade sobre aquilo que você faz. Sim. Você teve que estudar muito também, né? Demais. Porque tem um monte de coisa que você fala e que pra mim... Demais, sabe? A gente tem que fazer esse estudo, né? Como eu estou te falando, todas as dúvidas que eu tinha, eu ligava para contabilidade para saber, caderninho, né? Anotar coisa por coisa para saber o que pode pagar com a conta ou com outra. As meninas todas têm também as Porque anotações. essa burocracia ela é muito difícil também, Muito né? difícil.
muito difícil mesmo, né? Principalmente para quem não tem essa vivência. No caso de Natália, ela já tinha uma vivência prévia com pagamentos, né? Mas eu não tinha, então eu tive que a parte gestora da saúde, de funcionamento, de financiamento da saúde, eu tinha, mas as outras não. Mas é como eu estou te falando, se você colocar foco e determinação para qualquer coisa, você aprende, você consegue. Você estudou muito e ia para casa com a apostila para ver? Deixa eu ver o que é isso. Deixa eu ver o que significa Mas essa com o sigla. decorrer do tempo, aquilo ali vai ficando automático. Você vai pegando. Então, assim, acho que os 6 primeiros meses foram muito difíceis para mim, porque eu tive que me familiarizar com muita coisa nova. Depois você vai caminhando com seus próprias pernas, as coisas passam a ser até automáticas. Mas, com certeza, é uma rédea curta que você traz para manter, porque é uma burocracia. E outra coisa que você tem que ter também com o bem público é a fiscalização. As pessoas entendem que o bem público ele é qualquer coisa, ele não precisa, né? É uma coisa ali que ninguém toma conta, que não tem... E você tem que fiscalizar de forma muito rigorosa. Então, eles têm que entender que tem alguém que está ali, né? Tanto a questão de funcionários de ponta, porque às vezes eles não têm dimensionamento do que é a gestão, do que é o recurso, de como que, né, que está a saúde financeira do município lá dentro, né, das contas, da parte orçamentária. Então, tem que ter alguém direcionando. A gente não pode gastar com isso por conta disso, disso e disso, né? Então, quando é necessário, a gente faz intervenções que a gente não negligencia nada. Aquilo que é necessário, aquilo que é imprescindível para o cidadão tecnovense, eles sempre vão ter. Nunca deixaram de ter. Mas, quando necessário a gente intervir para poder tirar aquilo que vamos supor assim, que a gente não tem, né? É como se fosse assim, o supérfluo da nossa casa, quando a gente tá com as rédeas curtas, ali a gente vai colocar o feijão, o arroz, isso. Mas, né, o leite condensado, a goiabada e tal, a gente não vai cortar até para nossa... Né? É exatamente a mesma coisa que a gente tem tentado fazer e tem dado muito certo. Todas as vezes que a gente sente, a gente puxa as rédeas, né? E quando é possível soltar, a gente solta. Eu fico aqui babando, porque é muito bom ouvir, sabe? Uma pessoa que sabe falar assim, uma mulher, no mês da mulher, uma riachense. Maria! Não importou, mas nossa. É daqui, viu? Gostaria de dizer, para quem interessa a posta. Agora já é de lá, né? Já. Agora já sou. Já é de lá. Já. Então tá. Mas é muito bom de ver essa propriedade, essa firmeza, esse conhecimento de causa, essa gestora. Fantástica. Obrigada. De verdade mesmo. Feliz. Fica assim, nossa, dá orgulho. Eu gosto de inteligente, né? Gente, inteligente, não é inteligente demais da conta. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês fazem e fizeram tanto, mas não mostram tanto assim. É verdade. Né? Como é que a gente vai fazer? Os gargalos que a gente tem. E aí, a gente fala tanto sobre business influencer, né? Cadê, gente? Bora aparecer, primeira dama. Pois é, né? Uma das coisas que mais me incomodavam, assim, né, estando lá na gestão, era o fato de que a gente mostrava muito pouco o que a gente fazia. A gente faz demais, né? E mostrava muito pouco. Foi quando eu tomei a iniciativa, né, de chamar então, de contratar uma empresa que está alavancando muito aqui na região, né? Que é referência no nicho. Quem é, gente? Não sei. Quem é? Deixa eu ver. E que eu admiro bastante, né? Uma equipe que está lá conosco agora e que está nos fazendo dar uma virada de chave também no município nesse sentido, né? Que quando chegou na primeira e na segunda reunião, né? A gente já conseguiu ver assim, uma diferença extrema, né? No nosso olhar voltado para essa área do marketing da comunicação, né? Ela chegou já vendo, assim, é impressionante como você tem um olhar clínico, né, para ver o perfil de cada um, um direcionamento para cada um ali, o que cada um conseguiria fazer, que a gente não conseguia ver sozinhos, tanto pela sobrecarga quanto pela falta de conhecimento, né? Então, era a gente que direcionava tudo ali, quando você chegou, você abriu o nosso olhar, né? E abriu o setor de marketing ali do município, e a gente está dando agora, assim, uma 180 graus, né, para que a gente consiga, de fato, transformar assim, o marketing e otimizar tudo que a gente vinha fazendo, assim, conseguir mostrar para vocês também, né, o que a gente faz lá, porque era tudo muito, né, discreto, né? A palavra era essa, tudo era muito pela quantidade discreto, de coisas que se faz. E o seu perfil pessoal também, a gente precisa, porque olha o tanto que você tem para entregar. Olha como você fala bem, olha a quantidade de coisa que você sabe. As pessoas querem saber, além de ser
direito do público saber tudo isso. Então, eu acho que está na hora da gente ir trabalhar isso também, viu, querida? Vamos trabalhar. Já vendendo aqui o peixe, mas bora tirar esse perfil aí, porque carisma e beleza não falta. Informação, com certeza. Então, a gente vai precisa, dar o pontapé disso daí. Para a próxima eu queria, prefeita aí de Tanque Novo. Agradecer a vocês, a toda a equipe, né, todo mundo extremamente simpático e que, de fato, fez a diferença lá pra gente. Muito obrigada, gente. Acho que assim a gente já pode encerrar o podcast. Já deu. Amei demais, que responsabilidade também. Chegamos aos 40 minutos, vamos agora para a última fase do nosso podcast, infelizmente. E eu quero, mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros, que também fazem parte desse episódio, que confiam, né, nesse meio de comunicação que a gente tem aqui em Riacho, que é o podcast e fora dos stories. A gente pode implementar também lá na prefeitura, né, podcast, quem sabe, para fazer entrevistas com secretários, com a população. É muito bom isso, trazer o pessoal para junto. Ó, já fica aí a dica. E eu quero agradecer ao Instituto de Educação Eujácio Ribeiro de Carvalho, também a Labioclin, Laboratório de Análises Clínicas, a Lanchonete Frutos da Terra, Mayra Ouro, Riachonete, a Rony Amaral Advogado, ao Superlíder Utilidades e ao UN Lash Design, que também está aqui com a gente. Vamos agora encaminhando para o nosso último bloco e a gente vai falar agora mais sobre, vamos sair um pouco do profissional e vamos para essa mulher aí fora dos stories. Você tem uma trajetória, né? Você se encontrou nessa transição de carreira e eu tenho certeza que tem muitas mulheres, eu também estive nessa transição de carreira e tem muita gente que fica com medo. Não sei se você sentiu isso, provavelmente nessa transição sim. Teve também, né? E na sua fala, o seu aconteceu de uma forma mais natural, não foi uma decisão, né? Assim, no meu caso, eu tive que tomar uma decisão de agora eu vou fazer isso e vamos ver e tal. Mas essas mulheres que talvez não estejam tão realizadas naquilo que faz, que pensam que percebem em si um novo talento, uma nova forma. Hoje a gente é múltipla, né? Eu acredito que esse apego à formação inicial que você tem, não tem. Isso aí está mudando, está mudando. Se você olhar hoje o perfil profissional das pessoas, é realmente essa transição. Tem até a Cristina Junqueira, que é presidente, que é uma das donas do Nubank, que ela diz assim, uma das maiores decisões que você tem que tomar na vida é com quem você vai se casar. Isso é muito, já viu? Já. Isso é muito importante. Agora, de carreira, não. Carreira você pode transicionar. Vai lá, não tem problema. Fazendo com responsabilidade. O que você traz, Mábia, nesse sentido? Então, eu acho que a gente tem que acreditar muito naquilo que a gente quer fazer. Se você tem algo, eu li alguma coisa alguns dias atrás, acho que algum tempo atrás, a respeito de propósito, que a gente estava falando aqui um pouco. E lá dizia assim, um livro, chama até Propósito o livro. E ele falava o seguinte, se você está fazendo alguma coisa que você não está se sentindo 100% satisfeita, se você vai para casa e você não está 100% feliz, se você não acorda com energia, não é para você estar nesse lugar. Nossa. Né? Então, quando eu li aquilo foi muito forte, porque assim, apesar de eu ser apaixonada pela saúde pública, porque eu sou, né? Eu amo saúde pública, eu amo unidade básica de saúde, estar com gente, sabe? Acompanhar a puericultura, todas essas coisas eram uma coisa que me agradava muito. Mas a área hospitalar não é algo que me enche os olhos, né? Que era onde eu estava ultimamente, não era algo que me trazia uma ultimamente satisfação. Há 6 anos. Isso. Antes de estar na gestão pública. Não era algo que me dava essa satisfação, né? Então, eu acho que quando você entende que você está num lugar que não te deixa 100% feliz, não é para você estar ali. Eu absorvi muito isso daí quando eu li, né? Então, assim, o que é necessário para você fazer uma transição? Você tem que fazer aquilo que você acha que vai dar certo, que você acha que vai te completar, que vai encher seus olhos, que vai te trazer felicidade, que você vai se entusiasmar o tempo todo, você vai acordar e dormir falando naquilo. Mas, assim, não é algo que você vai fazer, assim, só no seu querer, né? Você tem que dispor... Primeiro, você tem que ter coragem. Muita. E você tem que dispor de muito conhecimento naquilo que você quer fazer,
sabe? Sem isso, você tem uma chance muito grande de ter um insucesso. E não é só querer, né? Não é como só você diz, querer. não é Você eu tem que quero, estudar, acho você tem bonito, que se não. dedicar, você tem que ter propriedade sobre aquilo dali para que você, de fato, invista seu tempo e que a coisa dê certo, porque senão eu acho que tem uma probabilidade muito grande de dar errado. Então as pessoas acham que às vezes, eu vou mudar de nicho que eu acho bonito, ou porque... Não, né? Você tem que... Aquilo dali tem que encher muito seus olhos e que você tem que dispor de muito conhecimento para fazer acontecer, senão eu acho que não faz. Mas a coisa principal que eu acho que tem que ter mesmo é coragem, porque é muito difícil você sair de onde você está para ir para algo completamente novo, né? A gente quer muito ali a coisa do conforto, da segurança, né? De estar ali naquele lugar que te dá tranquilidade. Eu percebo também que as pessoas ficam muito apegadas e aí a gente está falando para mulheres, né? Principalmente para mulheres, que é onde a sociedade cobra mais. A gente fica nas conversas que eu tenho, às vezes até eu sinto assim que a pessoa me olha meio... Eu fico me policiando para não ficar falando muito, porque às vezes eu tipo assim... Promete demais. Né? Demais. A pessoa não perguntou, esses dias mesmo, lá, estava na prefeitura aqui, aí tinha do lado, assim, falando de escola. Aí eu falei assim, mas eu não dou importância para a escola. Quando eu vi, menina, todo mundo me olhou. Eu falei, não foi isso que eu quis dizer. E não foi isso que eu quis dizer. Eu estou entendendo. Não foi. Não é taxativo para dizer que você vai ter sucesso ou não, você... Exatamente, também. E assim, o modelo tradicional, entendeu? Eu acredito que as crianças aprendem muito brincando, né, experimentando, que não tem mais essa necessidade. Eu acredito mesmo que não tem necessidade de ter dever de casa com aquela forma. Eu não acho. E mas você fez tudo. Por isso que eu posso falar, porque eu fiz até doutorado, então eu sei dizer o que é teoria. Funciona na prática. Exatamente, e o que é prática. Então, às vezes a gente fica muito, e aí voltando ao que eu estava dizendo, é muito apegado àquilo. Como é que eu vou jogar fora tantos anos? Falar, então se você vai pensar que você vai jogar fora tantos anos e o estado que se dá, imagina o que você vai jogar daqui para frente, então, que você ainda vai ficar, né? Então, tem uma frase, uma palavra, na verdade, em japonês que eu já tem um tempo que eu penso até em tatuar, porque eu encontrei, né? E eu acho que você também. E isso é bom demais. Isso deixa a gente mais bonita, que é o Ikigai. Já ouviu falar? Não. Ikigai, gente, procura, até pesquisa. Ikigai é quando você consegue unir o que você gosta, você faz bem, te pagam para isso e o mundo precisa. Então você imagina, você fala, aquele negócio que você faria até sem te pagar, não leve isso a sério. Não. A gente está só conversando. Mas algo assim que você acorda e fala, ai que bom, vocês querem saber disso? Porque eu amo falar disso, sabe? Amo fazer isso, é o Ikigai. Então, isso é o que a gente tem que buscar. E tem uma comunidade, olha as conversas da Nerd, mas tem uma comunidade no Japão que tem a maior longevidade encontrada no planeta, porque eles praticam isso, o Ikigai. Cada um deles está ali desenvolvendo a sua função, a sua vocação. E aí, voltando mais uma vez, aquela coisa de, às vezes eu fiz uma faculdade, não sei o quê, mas eu gosto de fazer doce. Não vou fazer doce porque ser doceira não tem o status da doutora lá. Gente, sabe? Então, não. Mas se você, né, fizer a outra faculdade lá e for infeliz, ou você nunca vai ser um profissional lá. Não tem como né? ser. Não tem como. Se você for insatisfeito, se você não estiver, né, se doando, porque quando você faz algo que você não está completamente feliz, você nunca se doa por completo. Né? Você sempre vai fazer aquilo ali por obrigação. E contando as horas para acabar. Para ir embora, né? Esperando a sexta-feira, né? Esperando o final do expediente. Não acorda 4 da manhã, não vai achar essa solução. Né? Não vai. Né? Então, acho que é bem isso daí mesmo. É o Ikigai. Tem que ser prefeita, Mara, não vai ter jeito não. E aí? Acho que eu vou lançar a candidatura. Vai? Já posso divulgar? Gente, vocês escutaram? Fala de novo. Você falou não, não falei nada. Eu não falou nada. Não. Vamos seguir. Então, vamos seguir. Vamos. Tudo bem. Então, tá, ela falou. Então, para as meninas que anseiam esses cargos de liderança, que têm esse perfil, sabe aquelas que brincam na rua? Alguém brinca na rua hoje ainda? Poucas, eu acho. Né? Eu brincava. Só por celular. Que tem esse perfil de liderança, qual o conselho assim, que você daria? Eu acho que é praticamente a mesma coisa que a gente falou aqui quando a gente quer fazer essa mudança e investir em qualquer coisa que você queira, né? Você tem que ter coragem e você tem que ter conhecimento. Eu acho que eu colocaria uma outra coisa que eu acho que tem que ter persistência. Né? As coisas, elas não acontecem. Disciplina. Persistência, disciplina, acreditar naquilo ali que você vai fazer e você vai fazer até acontecer de fato, né? Então, as coisas, todo mundo que chega a determinado patamar, se você for ler
né, estudar sobre qualquer pessoa de referência em qualquer área, ela nunca começou de lá de cima, né? Ela sempre começou daqui de baixo e ela foi galgando aí alguns degraus para até chegar no topo. Então eu acho que é mais ou menos isso daí, né? Você ter coragem, buscar conhecimento acerca daquilo que você quer falar, conhecer, né? Liderar e ter uma persistência e uma disciplina como ninguém tem. Você tem que ser, né, o mais disciplinado, você tem que ser o mais persistente para você conseguir chegar, né, num lugar diferente. A gente não faz nada diferente fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz, né? Você tem que fazer alguma coisa diferente ali para ter os resultados que você espera. E isso é uma educação do cérebro, quando você Sim. faz em uma área, você faz em todas. Você já Sim. viu isso também? Sim, sim. Se você faz isso na atividade física e você rouba lá Sim. são 3 séries de 12, aí você faz a última de 10, você está ensinando para Tá. seu cérebro, não pode, já vi isso também. Então, se você tem que, quando a pessoa faz numa área, ela já vai afetando o outro, porque o cérebro ele não separa. Então, é importante que você tenha, eu não tenho na comida, por exemplo, é uma coisa que eu precisava trabalhar. Mas na atividade, isso vai te levando para outra que vai... Você chega numa hora que você sente falta, não é assim? Sim, Atividade física, não quando dá você pra começa ficar. a fazer, você disciplina aí, né? Por exemplo, eu não gosto, tem gente que gosta de atividade física, né? Que Você não gosta, é não? apaixonada. Não, eu não gosto. Eu sou disciplinada, é diferente, né? Se eu não fosse, eu estiver aqui, eu não conseguir encaixar ali a academia no meu dia, eu fico frustrada, você tá entendendo? Mas eu vou pra lá, eu fico 1 hora reclamando. Eu também. Faço tudo. Faço Cara tudo. fechada. Isso, mas eu fico reclamando, porque não é algo que eu gosto, que eu sou apaixonada, mas eu faço, eu tenho a minha Eu disciplina. também. Até porque a gente tá assim, passou dos É 20, quando chega num determinado, depois dos 25. É, Aí a gente precisa ir, porque precisa. senão a artrite, né? Exato. Aí, e a alimentação, como é que você faz para disciplinar? Pra ficar... Eu também sou disciplinada, mas não fui sempre assim, né? Isso daí Como foi que virou essa chave? Me ensina. foi na minha última gestação. Na minha última gestação, eu dei essa virada de chave na alimentação, porque, de fato, eu ganhei um pouco de peso a mais e eu sempre fui magrinha. E aquilo ali começou a me incomodar. E aí foi quando eu fiz uma dieta mais rigorosa, comecei a fazer uma academia de uma forma mais rigorosa, e uma coisa leva a outra. E aí eu acabei criando a Sim, disciplina leva a das outra. duas coisas. Então, assim, eu faço 100% do tempo, não, mas eu faço ali 80%. Né? Eu acho mais ou menos Não, tá isso. fantástica, tá fantástica. Você está fantástica, amiga. Deixa eu falar uma coisa, a gente tem uma parceria nesse podcast que ele está sendo e será transmitido pela Rádio Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe aqui de Riacho de Santana. É uma parceria que a gente tem muito orgulho também de ter esse meio de comunicação. Esse áudio vai aí para a Rádio Guadalupe, nossa parceira. Você acredita que está acabando? Ai, não acredito. Eu também não acredito. Eu vou agradecer mais uma Conversa vez. tão gostosa. Não é, dá pra gente conversar mais um pouquinho, mas tem 5 minutinhos só. Vou agradecer aos nossos parceiros que estão aqui conosco em mais essa edição do podcast. É o nosso 8º episódio. Nós começamos esse podcast, viu, Márcia? Inovador, eu Piloto, adorei foi quando seu eu vi. piloto. Eu lembro. A gente não sabia se ia dar, não. Eu falei assim, ó, vamos testar, né? Vamos pegar o que a gente tem, o microfone que a gente tem, vamos ver. Se der certo, a gente continua. Se Ah, não, você é maravilhosa. não. Tudo que você faz, as coisas, Deus coloca a mão. E, na graças a Deus. E a gente está no 8º. É justamente sobre isso que eu tô falando. É sobre essa coisa de você fazer aquilo ali que você foi destinado a fazer, que você tem Sim, conhecimento, sim. que você tem E tem que propriedade para estudar fazer. muito, né? Quando você investe tempo, conhecimento, não tem como dar errado, não. É. Às vezes tem, viu? Mas assim, a gente vai ajustando, né? Faz um piloto, aí tem um monte de coisa que sai errado. Ninguém conta, não precisa contar. Aí a gente ajusta até chegar no formato que é viável. E graças a Deus, esse podcast, o Ikigai aqui, ele deu certo e está aqui com a gente. Mas está aqui dando certo porque a Rádio Nossa Senhora de Guadalupe confia nesse projeto e está fazendo essa transmissão. Está aqui porque a Açaí Delícias da Lu também confia, muito obrigada. Delícias Bolo, o Delivery Flor de Mandacaru, Dr. Heraldo Ítalo, Dr. Ítalo Ferreira, Drica Modas, roupas lindas, teve coleção nova, eu já estou aqui me vestindo. Fabrício das Verduras, o Instituto de Educação Eujácio Ribeiro de Carvalho, Labioclin, Laboratório de Análises Clínicas, Lanchonete Frutos da Terra, Maíra Ouro, Riacho Net, Rony Amaral Advogado, Super Líder Utilidades e o N Lash Design. Rai, me conte como é que tá aí nas redes a nossa dancinha, porque a gente soltou uma dancinha aqui, vocês precisam ir lá curtir, compartilhar e comentar para a gente viralizar. Já pensou, a gente, país inteiro? Assim não. Dancinha não. 8.000 visualizações? Jesus, Gente, que vocês menos gostam de das 1 minhas. hora. Eu acho que a gente dança Agora vai bater mal. Sei lá. Vai bater 9, até finalizar vai bater 9 minutos.
Você acha que é por quê? Isso, Rai, não responda. E Arla, você que é mais agradável, você acha que foi por quê assim que bateu? Perfeito. Perfeito. Inesperado. Tá vendo? Tá. Inesperado. Inesperado, tem que aprender a falar assim. Foi inesperado. Inesperado, tá bom. Porque ela não fala assim, você ficou ridículo. Não, foi inesperado. Tá vendo? Acho bonito o jeito que ela fala. Fina, né? Elegante. Ficou legal. Ficou bom, não foi? Você gostou, Rai? Se Rai gostou, porque ali é ácida, igual limão. Ai, que bom. Então, Você gostou, Robson? Você nem viu ainda? Não vi. Mas você viu ao vivo? Não. Não viu também. O TDAH não permite. Então tá bom, gente. Estamos encaminhando para os últimos minutos. Eu quero agradecer mais uma vez. A gente está tentando marcar esse episódio já há algum tempo, mas tudo na hora de Deus. E deu super certo, você veio. Eu fico tão feliz, mas obrigada, viu? Para mim é uma grande honra. O pessoal amou. Quando eu soltei o card, já todo mundo. Você tem muitos fãs, viu? E muitas fãs. Tem. Eu fico muito feliz, né? Graças a Deus. E como eu falei, essa receptividade que a gente tem, eu acho que um dos maiores pilares que quem está na gestão pública tem que ter, modéstia à parte, é essa questão de você não se perder muito nessa questão do poder, do status. Eu acho que isso daí te segura muito em relação a todas as decisões que você vai tomar. Eu falo sempre isso, que tanto eu quanto o Ricardo, né, quanto o Bruno, a gente continua do mesmo jeito, né? Assim, pelo menos essa é a leitura que eu faço. Talvez as outras pessoas não consigam enxergar isso, mas a gente continua entendendo que é algo que é muito temporário, que a gente está naquela cadeira, né? A cadeira não é nossa. A gente está passando um período por ali e que estamos tendo a oportunidade de fazer as coisas da melhor forma possível, né? E fazer diferente, que é o nosso maior desafio. Então, assim, estar à frente da gestão pública, às vezes as pessoas pensam que só são flores e não é desafiador todos os dias, né? Tem dias que meu celular tem assim, eu já não sou muito boa, né, de WhatsApp. Não, assim comigo. E tem dias que meu celular tem assim 300 mensagens de demandas completamente diversas, de coisas que eu consigo e que eu não consigo resolver, né? Às vezes eu não consigo nem responder, porque tem coisas que não demandam só do meu sim ou do meu não, né? Mas de investigação, de eu procurar quem são as pessoas de direito mesmo para saber se é possível ou não resolver os problemas das pessoas que me procuram. Mas a gente tenta, eu tenho tentado, dar o meu melhor todos os dias, né, para poder ajudar as pessoas. Nosso objetivo é justamente focar em ajudar quem mais precisa, né? E é isso que a gente tem tentado fazer. E eu estou muito satisfeita com tudo que a gente está construindo. Então, eu acho que quando findar os 8 anos de gestão, eu vou terminar com essa sensação, assim, de não de ter sido a melhor ou de ter sido o melhor, mas de ter dado o melhor, né? O melhor que eu pude, o melhor que o Ricardo pôde, que é nossa entrega, nosso tempo, de nos, às vezes, abnegar de algumas coisas para estar em prol da população, porque foi isso que o povo confiou quando votou na gente, né? Quando votou em Ricardo. E aí, no outro ano, você volta E como prefeita. sendo eu primeira dama e entendendo que Ricardo não está casado só comigo, mas com a população de Tanque Novo, então eu estou ali também para servi-los. E aí, em 2029... Meu Deus, ela quer me lançar. Ela quer me lançar, candidata, não tem jeito. Eu já lancei. Por mim, foi eleita, eu já lancei. Eu tenho certeza, todo mundo quer. Quem não quer? Quem quer que esse trabalho pare? Ninguém. E vai mandar um abraço para Ricardo, já mandou, não foi? Já, né? Prefeito. Eu queria agradecer, inclusive, ao meu esposo, né, a Ricardo e Bruno, principalmente pela oportunidade de estar à frente, né, da Secretaria de Finanças, porque foi algo que eu, de fato, me encontrei, como eu falei aqui, e de estar dando a oportunidade, né, de viver algo tão inesperado que eu jamais imaginei viver, que é a gestão pública, né, que vocês fazem e que eu tenho a oportunidade de participar e que faz com maestria. Obrigada, meu amor. Falei para vocês que o episódio de hoje ia ser muito especial, pois é. Para quem quer ouvir de novo, só acessar a rádio Nossa Senhora de Guadalupe. A gente vai colocar nos comentários a data e o horário certinho que vai ser veiculado por lá. E esse também episódio vai estar salvo em nosso canal do YouTube. É só você se inscrever, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Até a próxima e muito obrigada pela audiência de todos vocês. Tchauzinho.